A pandemia, da Covid-19 teve repercussões muito sérias junto às famílias, junto à sociedade, à economia. E não poderia ser diferente com relação à saúde física das crianças, especialmente as crianças menores de 6 anos. E a primeira preocupação que existe nessa questão da saúde física é com o pré-natal. Essa mulher que está grávida, que precisa fazer essas consultas pré-natal, precisa fazer seus exames, seu acompanhamento. Algumas vezes ela não foi para o serviço porque ela estava com medo de se expor no transporte público, de chegar numa unidade que tivesse com muitos pacientes. E, inclusive, por isso é que foram tomadas medidas para que houvesse entrada diferenciada para pacientes com suspeita, com uma infecção respiratória, com sintomas respiratórios, da entrada dos outros clientes que vieram para o pré-natal ou para a vacinação. Com o nascimento, nós defendemos que o nascimento tenha a presença da família, tenha a presença do pai, tenha a presença da avó, da amiga. E muitas vezes, por conta da pandemia, esse acompanhamento foi restrito a uma pessoa e por conta das medidas que eram necessárias. Depois do nascimento veio a amamentação. Nós temos no Brasil serviços excelentes de apoio à amamentação, como os bancos de leite. E por conta da pandemia, alguns desses serviços também tiveram que mudar suas rotinas e até suspender algumas atividades por um período, mas depois que os lockdowns são suspensos, esses serviços voltam, mas a gente sabe que muitas mães também, muitas famílias não vão procurar esse serviço com medo. Vem o acompanhamento da criança, inclusive a consulta de revisão, que a gente chama de revisão de parto, que é a consulta do puerpério, em que essa mãe que teve esse bebê tem que voltar para a revisão com esse bebê e muitas vezes não se volta por essas mesmas razões que eu citava. A vacinação é outro aspecto fundamental. Nós temos um calendário de vacinação que precisa ser cumprido. As crianças precisam tomar vacinas em determinadas épocas da vida, primeira dose, segunda dose, reforço. E muitas famílias também não foram para o serviço vacinar. Então, a pandemia trouxe consequências graves para a economia, Não só o fato de muitas pessoas terem perdido o emprego, mas outras que tiveram a renda reduzida, o salário reduzido, passaram a vender menos para aqueles empreendedores individuais, aqueles comerciantes, pequenos comerciantes. E essa redução da renda tem uma repercussão direta na saúde da família, na alimentação da família. Além de muitas famílias terem passado a comer menos, até não comer, tem o lado da desnutrição, da má nutrição e tem o lado da obesidade. As crianças passaram a fazer menos atividades físicas porque não podem ir para a rua, não podem brincar ao ar livre. Tem que ficar em casa, sentadas na frente de uma televisão, na frente de um computador. Isso tem repercussão direta nessa nutrição, nesse risco do sobrepeso e até da obesidade. Enquanto que, por um lado, as crianças estarem podendo contar com a presença dos pais em casa, porque muitos pais, ou porque não têm trabalho, ou porque estão no sistema de trabalhar em casa, estão mais presentes, estão interagindo mais, mas, por outro lado, em alguns casos, está havendo mais violência contra a criança. E essa violência tem repercussões não só na saúde emocional, mas na saúde física. São crianças que, às vezes, são seriamente, vamos dizer assim, espancadas e têm fraturas, e têm traumatismos cranianos, e têm lesões graves, queimaduras. São várias formas de violência que podem ocorrer por conta da pandemia. Então, ao mesmo tempo em que há esses riscos, há trabalhos fantásticos de ONGs, várias ONGs parceiras do Unicef, que junto com empresas, a empresa doava para o Unicef, junto com a ONG nós entregávamos, por exemplo, cestas de alimentação ou kits de higiene para essas famílias, porque, inclusive, ensinar a criança a higiene correta das mãos, outras medidas, não só lavar as mãos com água e sabão de forma adequada, mas o uso do álcool em gel com toda a segurança, o uso da máscara a partir de determinada idade, a própria orientar a criança para não passar a mão no rosto, não ficar passando. É muito difícil para a criança pequena, é muito difícil, Todas essas orientações para as famílias e como essas famílias devem orientar essas crianças, como essas famílias devem falar para as crianças sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo. Tudo isso é fundamental para que a gente possa reduzir o impacto que essa pandemia está tendo nas nossas crianças e suas famílias e comunidades.